Quarta-feira, dia 23 de julho de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Um pouco de frio aqui em São Paulo, mas estamos aqui tentando trazer notícias para aquecer a todo mundo. Todo mundo eu não gosto. Eu prefiro dizer a todos. Todo mundo é meio exagerado, né? Mas vamos lá. Olha só o que saiu nas mídias. O Brasil articulou o apoio de 40 países para ir até a Organização Mundial do Comércio, né, para tratar desse assunto de tarifas, mas evitou irritar os Estados Unidos. Claro que evitou irritar por dois grandes motivos. Primeiro, para não tornar essa situação que já é muito ruim em irreversível. Claro. E segundo, porque a própria OMC não aceitaria ver os Estados Unidos sendo atacados por outro motivo. Porque Donald Trump já ameaçou largar a OMC, abandonar essa organização, como fez com a OMS, Organização Mundial da Saúde. E a OMC não quer perder o apoio americano, né? Baita apoio. Então, o governo brasileiro disse que com esses 40 países articulou uma conversa, né? Mas evitou aí medidas mais duras, enquanto tenta negociar uma saída. Bom, é o tipo da notícia inútil, porque para começo de conversa, não é a OMC que vai interferir no pensamento de Donald Trump, ponto. Segundo, o governo conversou. Ok, quem foi conversar? O Alckmin. Me desculpem, esse cara não convence nem a própria esposa, quanto mais a Organização Mundial do Comércio. Essa foi uma notícia que saiu. Agora, a principal notícia que está rolando por aí é aquela que diz respeito ao Eduardo Bolsonaro, que todos vocês sabem, evidentemente, que no último domingo terminou a sua licença de 120 dias como deputado federal. Então, domingo, acabou a licença que ele tirou. Partindo daí, no próximo dia 4 de agosto, ele terá que começar a frequentar a Câmara dos Deputados para não acumular faltas. Essas faltas me parece que... Agora eu vou falar mais ou menos no alto aí. Acho que é 240 faltas não justificadas. Então começa a contar a partir do dia 4, quando o Congresso Nacional volta a trabalhar. Trabalhar, né? É até piada. Mas tudo bem. Como dia 4 começam os trabalhos na Câmara, ele teria que voltar a trabalhar, para não acumular essas faltas. Então, o que fazer? Já que voltar, ele não vai voltar, até porque não é louco, né? Muito bem. Para evitar a perda de mandato, mesmo estando nos Estados Unidos, aliados da oposição entendem que a solução seria nomearem algum estado, nomear o deputado Eduardo Bolsonaro como secretário estadual ou ministro de Estado. Com isto, ele poderia se licenciar do mandato por tempo indeterminado, sem necessidade de justificar ausências em plenário. A manobra está prevista no artigo 56 da Constituição, que permite o afastamento de parlamentares para o exercício de cargos no Executivo estadual ou federal. Vocês se lembram quando a Dilma ligou para o Inácio e disse: o Bessias está indo aí levar um papel, né? Era a mesma coisa a nível federal. E aí, nesse caso, com o Eduardo, seria estadual. O artigo 56 diz o seguinte: não perderá o mandato o deputado ou senador investido no cargo de ministro de Estado, governador de território,
secretário de Estado do Distrito Federal, de território, de prefeitura de capital ou chefe de missão diplomática. Tudo isto serve para justificar o Eduardo Bolsonaro continuar deputado mesmo nos Estados Unidos. Ok, caso a ideia prospere, Eduardo Bolsonaro continuaria morando lá nos Estados Unidos, de onde atuaria como representante do governo estadual para defender os interesses daquele estado junto ao governo americano. Embora governadores como Tarcísio de Freitas, Jorginho Melo e Cláudio Castro, governadores supostamente aqueles que colocariam o Eduardo como secretário de Estado, muito embora eles sejam citados, é difícil imaginar que essa ideia possa ocorrer, já que nem mesmo saiu a ideia na imprensa. O insignificante Lindenberg Farias já entrou com um pedido no Supremo Tribunal para proibir Eduardo de assumir qualquer cargo público, sob o argumento de que isso seria uma chincana para fraudar controles legais e manter foro privilegiado. E claro que aquele ministro já está articulando uma possível decisão cautelar para vetar nomeações desse tipo. No nosso Brasil, atualmente, as coisas estão assim, né? Alguém tem uma ideia, lá vai algum serelepe saltitante lá do Congresso correndo naquele puxadinho do Supremo pedir favores. Porque o Supremo Tribunal não tem obrigação de aceitar um pedido desse tipo. Até porque nada aconteceu ainda, são somente ideias. Simples assim. Mas no Brasil tudo vale, como a gente já sabe, né? Agora, mudando um pouquinho de assunto, mas já voltaremos a entrar no mérito, como diz os ministros, né? Vamos entrar no mérito, já eu volto. Mas eu queria dizer agora que o assunto é muito importante para ser tratado, é que o governo atual, o mandatário do país, ou o mandante do país, já reservou 10 bilhões de reais em emendas parlamentares aos congressistas em 2025. Segundo os dados mais atualizados do CIOP, o mandatário já separou ali na gaveta essa graninha aqui para, né, facilitar negociações. Desse total, 92% foram empenhados somente nesse mês de julho. Olha só. A destinação dos recursos começou a ser feita de forma mais intensa a partir de junho, depois de muitas reclamações de deputados e senadores, pois o ano que vem é um ano eleitoral. Os congressistas querem ter obras para mostrar aos eleitores, seja para se reeleger ou para ajudar aliados. E essa, meus amigos, é a prova de que, numa tremenda cara de pau, o próprio parlamento brasileiro só se lembra da população nessas horas. E quer o Palácio do Planalto ao seu lado para facilitar as obras em cidades espalhadas pelo Brasil. Além disso, é a prova cabal de que o Palácio do Planalto só aprova projetos de lei na base do toma lá e dá cá. Mesmo assim, com a péssima situação econômica brasileira, o Inácio encontrou um tempinho na sua rota de turismo para correr até o Chile no último final de semana e participar de uma reunião, no mínimo, suspeita, né? Em um momento tão ímpar na diplomacia brasileira. 5 presidentes da chamada esquerda progressista se encontraram na última segunda-feira em Santiago do Chile para aquele tal encontro Democracia para Sempre. O encontro, além de estar repleto de contradições e inconsistência de todos os tipos,
provou ter como único objetivo a mutação de blocos, como o Foro de São Paulo e o Grupo de Puebla, que serviram de plataformas para disfarçar a mesma ideologia, usando máscaras diferentes para se adaptarem aos dias de hoje, como uma ideia mais palatável a todos, né? Não é por acaso que o Foro de São Paulo foi fundado em 1990 com o objetivo de combater o neoliberalismo em toda a América Latina, né? E hoje, os participantes do encontro realizado no Palácio La Moneda, né, que fica lá na capital chilena, estabeleceram como objetivo deter o avanço da extrema-direita. Esse era, claro que é o objetivo, óbvio, né? Esse é o verdadeiro motivo dessa cúpula, para a qual, aliás, ditadores de Cuba, Venezuela e Nicarágua não foram convidados por um motivo simples. A esquerda precisa limpar sua cara. Deixa de lado aqueles mais extremistas para passar a ideia de que são um centro-esquerda moderada, né? O Miguel Dias-Canel, o Nicolás Maduro e o Daniel Ortega se tornaram fardos pesados demais que podem atrapalhar essa ideia de uma centro-esquerda moderada. Mas, em momento em que os principais players da economia global redefinem suas estratégias comerciais e tecnológicas, o Brasil insiste em virar as costas para o único parceiro capaz de abrir portas reais de crescimento. Os Estados Unidos, claro. A cegueira ideológica e o orgulho diplomático do governo do Inácio deixam o país à margem dos grandes pactos globais, enquanto os gigantes jogam um xadrez que exige agilidade, visão e, acima de tudo, pragmatismo. A prova disso é que a Apple acabou de anunciar um plano bilionário de 500 bilhões de dólares, né, em solo americano. 500 bilhões de dólares. Num movimento que não é apenas econômica, mas geopolítica. É a maior empresa de tecnologia do planeta, colocando suas fichas no Apple Intelligence, com fábricas, data centers e 20 mil empregos novos, tudo dentro dos Estados Unidos. É isso que o Donald Trump vem tentando fazer há muito tempo, trazer as empresas para dentro dos Estados Unidos, criando empregos e desenvolvimento dentro do país. Isso não é coincidência, é resposta direta às tarifas de Donald Trump contra a China e parte de um plano de segurança estratégica que prioriza aliados. No mesmo compasso, o Japão se antecipou ao colapso do multilateralismo e assinou com Donald Trump um dos acordos mais robustos da década. Tarifa única de 15% sobre produtos japoneses, abertura de mercado agrícola e um investimento colossal de 550 bilhões de dólares nos Estados Unidos. Sim, $500 bilhão, que somado aos 500 da Apple dá $1 trilhão de investimentos dentro dos Estados Unidos. Olha só que coisa. E tem mais, esse acordo com o Japão deixa 90% dos lucros para os Estados Unidos, para o território americano. E claro, o Japão vai ter praticamente tarifa zero em tudo que fabricar dentro dos Estados Unidos. E a comercialização entre os dois países estabelecida em 15%. Enquanto isto, setores exportadores brasileiros tremem com o cronômetro que avança rumo ao 1º de agosto, data em que as tarifas retaliatórias americanas podem entrar em vigor. E o que é que o governo faz?
desvia o foco, aponta para a China e diz que vamos sobreviver. Sobreviver enquanto os outros prosperam? Isso não é desenvolvimento. Muito pelo contrário. Aliás, a tal comitiva de senadores que irão aos Estados Unidos tentar resolver a questão do tarifaço de Donald Trump, que inclusive inclui aí a Tereza Cristina, né, ex-ministra de Bolsonaro, e que vai estar rodeada de petistas e, né, essa turma toda, juntamente do Marcos Pontes, que é outra vergonha, né? Claro, eles se escondem. E escondem principalmente as datas de reuniões com os Estados Unidos. Temendo, sabe o quê? Como diz a imprensa? Temendo Eduardo Bolsonaro. Tendo medo que o Eduardo mine as ideias brasileiras. Olha só que absurdo. É a maneira como a imprensa inventa essa conversa de que tudo que está acontecendo é culpa de Eduardo Bolsonaro. As agendas desses senadores são mantidas em sigilo para que não haja interferência do deputado federal e demais bolsonaristas. É o tipo da viagem de lazer. Essa é a verdade. Vão lá em Washington, vão conhecer lá a estrutura da capital americana, né? Os museus, os parques, gastar nosso dinheiro, perder tempo, porque não vão ser atendidos por quem precisa, que seria Marco Rubio, né? E Donald Trump. Se forem atendidos, vão ser atendidos por pessoas de segundo escalão, que não vão resolver nada. Além disso, os senadores dirão aos americanos que o tarifaço jogará o Brasil no colo da China. Enquanto isto, deixando choradeira do lado, Detroit, que é a cidade mais populosa do estado americano de Michigan, será muito revitalizada por conta do investimento do Japão. E Houston, exato, no estado do Texas, ganhará uma mega fábrica de servidores da Apple. E o cinturão industrial americano receberá um fluxo sem precedentes de capitais asiáticos. Com os acordos feitos, empregos serão criados e cadeias de suprimentos serão reorganizadas. Enquanto isso, o Brasil continua rezando para que a retórica supere a realidade. Não há plano de contingência, não há política industrial, não há sequer sinal de articulação diplomática, o que é pior. A verdade brutal é que o Inácio e sua equipe agem como se ainda estivéssemos em 2003, acreditando que basta ser simpático em fóruns internacionais para enganar e garantir crescimento. Isso não acontece mais. O jogo mudou. Para os Estados Unidos, os investimentos foram na inteligência artificial, manufatura de chips, segurança tecnológica e controle de cadeias de produção. Por isso é fácil dizer que o Brasil não está sendo excluído. É ele que está se excluindo. Porque se o Brasil se aproximasse dos Estados Unidos, iria usufruir de todos esses benefícios que estão chegando aos Estados Unidos. Agora, para aqueles que acham que é exagero, só nessa semana, como eu disse agora há pouco, Donald Trump garantiu mais de $1 trilhão em promessas de investimentos entre Apple e Japão. Quando os Estados Unidos oferecem acordos bilionários, o mundo se move. E o Japão e a Apple, assim como a Argentina, a Índia e a própria China, já entenderam o recado. Mas o Brasil, infelizmente, ainda acha que basta dar discursos sobre soberania. É por isso que estamos nessa situação preocupante. Preocupante por vários motivos. Porque além de não sabermos
qual será a extensão do que vem dos Estados Unidos, não temos ainda, num curto espaço de tempo, uma ideia de como o Brasil sairá de qualquer situação que possa piorar. Porque nós não temos recursos atualmente nem para bancar as nossas próprias despesas, para cobrir o rombo dos cofres do Palácio do Planalto, devido aos altos gastos do casal esbanja, né? Se nós não conseguimos bancar nem nossas despesas, quanto mais bancar o que vem por aí. Os agricultores estão desesperados, preocupadíssimos, os investidores estão picando a mula, não são loucos, né? Os bancos estão preocupados, imaginando se chegar alguma lei mais forte, tipo lei Magnitsky, como eles agirão. Ou seja, o país está de cabeça para baixo. Mas o Inácio acha que é o cara. É o cara do Obama que vai quebrar a cara lá nos Estados Unidos também, não é? É o cara de pau. Isso sim. Isso nós temos certeza. E evidentemente que sobra o que na mão dos brasileiros, pelo menos os brasileiros de bem? A preocupação com a possível prisão do nosso presidente, muito embora ainda não tenha sido preso e tudo pode acontecer nessa vida, ninguém é dono do pensamento do dia seguinte, ninguém pode imaginar o que vem pela frente. Esse negócio de bola de cristal, as cartas não mentem, isso é muito bom para os outros, mas na nossa pele não funciona. Isso não é assim. E tudo pode acontecer porque temos aí um Deus para nos proteger do pior, não é? E aquele ministro, por mais que seja louco, ele tem que medir seus passos, porque nesse momento ele não é a maioria dentro do Supremo Tribunal Federal. Existe um racha lá dentro também, como diz a própria imprensa. Só que não adianta ter racha se ninguém fizer nada lá dentro. Se todo mundo aceitar caladinho, tanto faz. Por isso é importante o povo realmente mostrar que está vivo e pronto para o que der e vier. Né? É bom o povo se preparar para ir às ruas se necessário for e não voltar para casa tão cedo até que mude a situação desse país. Manifestação só de domingo de manhã não adianta mais não. É realmente cruzar os braços e quando eu falo sair às ruas é mostrar a força, mas o ideal, a meu ver, é greve geral. Todo mundo dentro de casa, braços cruzados, caminhoneiros em casa, tudo parado. Parando a máquina, o sistema cai. Isto não tem como ser diferente. É o que eu acho, né? Mas cada um pensa o que quer. Por hora, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí os likes, se inscrevam no canal, chamem os amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News. Colaborem com o canal quem puder colaborar, eu agradeço de coração. Por hora, desejo a vocês um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.